Chegou o Vim atualizar e nós queremos saber: você é a favor das políticas de privatização? Já começamos com a clássica polêmica: privatizar, sim ou não? É bom ou é ruim? Professor, e com base no que o senhor está trazendo esse tema da privatização? Se você é uma pessoa que assiste o Vim atualizar, se você nos dá audiência e você consome o nosso conteúdo diretamente de São Paulo, esse assunto é muito sensível à sua realidade. Você é uma pessoa de Fortaleza, aqui em loco, onde nós estamos gravando esse programa toda semana. Talvez você não saiba do que se trata e talvez você não tenha nem muita vivência no que se refere ao transporte ferroviário, porque aqui em Fortaleza, cá para nós, o nosso transporte ferroviário, ele é muito deficiente. Tá, professor, mas aonde que entra o transporte ferroviário junto com a lógica da privatização em São Paulo? A notícia é: greve do metrô e das linhas de trens lá em São Paulo por conta de uma possível privatização em que os trabalhadores se mostraram contras e pararam os serviços. Isso ocorrendo ali em São Paulo, que a gente pode falar, obviamente, de um local que tem uma linha ferroviária bem desenvolvida. Eu já tive o privilégio de ir para São Paulo, andei de trem, andei de metrô por lá e posso lhe dizer que com certeza você tem uma conexão muito grande promovida pelo transporte ferroviário ali, que é completamente diferente da realidade que nós encontramos em Fortaleza. E ali muitas pessoas dependem do transporte ferroviário, então uma greve que ocorre dentro desse modal impacta vários setores da economia, porque você impede, por exemplo, que o trabalhador consiga se deslocar e chegar ao seu local de trabalho. Mas o fato é que nós tivemos as paralisações essa semana devido a essa possível privatização. E o que é que significaria, professor, na prática, privatizar as linhas ferroviárias de São Paulo? Quando nós falamos de privatização, basicamente o entendimento mais simples que eu posso te dar do assunto é se referir a uma ideia onde você vai tirar a autonomia do Estado que estaria controlando determinado serviço público e você vai passar a dar autonomia a uma empresa privada. Então você tem, por exemplo, linhas ferroviárias que são administradas por quem? Pelo poder público. As linhas que são administradas pelo poder público deixariam de ser. Agora elas seriam administradas pelas empresas privadas. E aí você fala de privatização ou, na verdade, você também pode utilizar o termo desestatização. A ideia é muito polêmica porque ela polariza, é uma ideia que está presente na política, é uma ideia que está presente na economia, que divide ali pessoas da direita, pessoas da esquerda, se é bom ou se é ruim. Mas o fato é que o trabalhador em si, ele teme por essa política de privatização, porque ele entende que quando o serviço é público, você tem maiores garantias e uma privatização não necessariamente traria algumas melhorias. E por isso mesmo você tem a greve que é contra a privatização. Já temos em São Paulo algumas linhas ferroviárias que são privatizadas e elas não são exemplos de uma funcionalidade eficiente. Então, se você não tem um exemplo claro de que a privatização funcionou, por que eu iria privatizar outros setores, outras linhas? Por que eu iria ampliar essa privatização se o exemplo que eu tenho ele já não funciona da forma que deveria? Os defensores das ideias mais liberais, eles são a favor desse tipo de política porque eles entendem que, preste atenção no meu raciocínio, a partir do momento em que o poder público deixa de se preocupar, por exemplo, com o transporte ferroviário, teria condição de canalizar os seus investimentos em setores mais sensíveis e primordiais, prioritários dentro da sociedade. Se eu deixo de gastar com as linhas ferroviárias, eu poderia estar investindo no quê? Saúde, educação e segurança. Serviços básicos que são carentes, extremamente defeituosos dentro do Brasil como um todo. Aqui eu não preciso nem necessariamente me referir a São Paulo em si. Eu estaria tirando um trabalho do poder público e esse trabalho que era do poder público iria para a iniciativa privada, deixando o poder público com uma maior liberdade para investir de forma eficiente nesses setores prioritários. Então, quando eu defendo a privatização, eu defendo uma menor participação do Estado nesses setores para que ele possa se preocupar com aqueles setores que são mais específicos e que são primordiais para o funcionamento social eficiente. As ideias liberais, se você for voltar no tempo, você pode bater lá em
em Adam Smith, que seria conhecido como o pai do liberalismo, ou você pode pegar um recorte mais recente, na segunda metade do século XX, onde nós falamos do neoliberalismo, que vai na mesma pegada, que retoma as ideias do Adam Smith, mas dentro de um contexto mais contemporâneo, dentro ali do meu contexto de Guerra Fria, colocando as ideias capitalistas à frente desse poder que seria o poder público. A gente tem nos Estados Unidos Ronald Reagan, a gente tem no Reino Unido Margaret Thatcher, no sentido onde você consegue ali diminuir a participação do Estado, e daí nós temos a ideia de quê? De Estado mínimo, mercado máximo, e o mercado ele seria liderado pelas iniciativas privadas. E dentro do aspecto político do negócio, as pessoas mais alinhadas à direita política, elas defendem as políticas de privatização. As pessoas mais alinhadas às ideias da esquerda política, elas defendem que as privatizações não vão ser boas. Então, não é nem necessariamente aqui julgarmos o mérito da privatização ser algo bom ou da privatização ser algo ruim. É muito do seu entendimento político e ideológico. Nós podemos dar exemplos de privatizações que foram boas e de privatizações que foram negativas, de privatizações que alcançaram objetivos bem específicos e objetivos que você pode se orgulhar, e de privatizações onde esse orgulho, essa eficiência nem de longe foi alcançada. Seria eficiente, por exemplo, que a população fosse consultada, mas em uma pesquisa prévia feita pelo Datafolha, a produção vai subir aqui os dados dessa pesquisa, você tem uma ideia de que a maior parte da população de São Paulo não é a favor da privatização. É uma margem pequena, mas o estudo ele vai estar girando em torno de 53% das pessoas sendo contra a política de privatização, porque entende que isso, na verdade, vai prejudicar e não vai estar o quê? Não vai estar melhorando a condição do transporte público. Greve, por si só, ela traz muito transtorno, por mais que ela esteja ali defendendo uma pauta de maior segurança para o trabalhador, dentro do que se acredita política e ideologicamente, a greve ela traz transtornos, porque você para completamente aquele espaço urbano que depende do transporte ferroviário. Imagina a quantidade de pessoas, milhões de pessoas utilizam o transporte público durante o dia, milhões de pessoas dependem da linha ferroviária. E se você para o fornecimento desse serviço, se esse serviço não está funcionando, o que é que vai acontecer? Como as pessoas vão para o trabalho? Elas podem tentar ir com transporte rodoviário, podem tentar ir de ônibus, pode ser um moto-Uber, um Uber. Será que o transporte rodoviário ele vai estar em condições de receber esse volume de pessoas que antes estavam dando de trem ou de metrô e que agora, por uma questão de necessidade grevista, vai ter que se deslocar pelas rodovias? Você, na verdade, causou um grande transtorno ali. A greve, ela traz transtornos, mas muitas vezes você entende que a greve é a estratégia que deve ser utilizada para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Falando em direito dos trabalhadores, obviamente, a gente pega a própria referência de Karl Marx, que é entendido como uma das maiores referências socialistas / comunistas da história que nós temos, né? Lembrando que nós não temos apenas um socialismo marxista. O socialismo ele é muito ramificado, existem vários tipos de socialismo. Mas quando nós falamos de direito dos trabalhadores, creio eu que os socialistas, de modo geral, eles conseguem olhar para Marx e entender que as ideias que são promovidas ali são ideias para melhorar a condição de vida do trabalhador, para que o trabalhador do mundo esteja unido. Ganhamos, pô! Isso! Ganhamos, pô! Aqui é comunismo, filho! E ele possa lutar para que ele seja um trabalhador reconhecido, independente, sem ser explorado. Então, essa é a nossa primeira pauta do Vim Te Atualizar, as privatizações que estão em curso lá em São Paulo, se vai ocorrer, se não vai ocorrer, como que vai ocorrer, se vai ter greve, se não vai ter greve. Greve essa que, inclusive, não é a primeira do ano, tá? Nós tivemos outra greve no início do ano em São Paulo, do transporte ferroviário, mas foi por conta do quê? Dos trabalhadores querendo melhores salários e melhores condições para estar exercendo a sua profissão. E nós vamos ter cenas dos próximos capítulos a respeito do tema, se vai ser privatizado ou não, mas isso é uma pauta que ainda vai gerar muita confusão por ali. E vamos para o nosso assunto 2 do Vim Te Atualizar de hoje. Vamos continuar falando sobre economia, mas agora sobre um termo mais recente da economia. Não vamos falar sobre liberalismo, sobre neoliberalismo, não vamos bater em séculos anteriores mencionando Adam Smith. Vamos falar de algo recente. Vamos falar de uma teoria que surgiu na última semana ou nas últimas semanas. Uma teoria que está voltada para o mundo econômico e transformando esse mundo econômico. Toda essa introdução que eu fiz, com certeza você já percebeu que é alguma besteira. Na verdade, não é besteira porque é conhecimento, mas eu estou aqui para te falar sobre o efeito Taylor Swift.
efeito Taylor Swift, que já foi estudado por várias universidades do mundo, entendendo como que essa moça consegue mexer com a economia. O que é que Taylor Swift faz? Provavelmente você está pensando a respeito do valor do ingresso da Taylor Swift, que também anda bem caro, né? Você tem aí uma procura muito grande por esses ingressos. Mas o ponto que eu quero te trazer não é sobre os shows da Taylor Swift, mas sobre a vida amorosa da Taylor Swift e como a vida amorosa dessa moça está movimentando o mercado e a nossa lei da oferta e da procura. A Taylor, queridinha Taylor Swift, ela mesma, já está com um namorado novo. Esse namorado é o jogador Travis Kelce da NFL, jogador de futebol americano, tá? E aí ela tá fazendo o quê? Ela tá comparecendo aos jogos do seu amor. Ela está comparecendo ali na torcida, fortalecendo. Ele faz o touchdown lá no futebol americano, ele faz coraçãozinho para ela. E aí você tem todo esse romance movimentando o futebol americano lá nos Estados Unidos. E onde que isso entra na economia, professor? A presença da Taylor Swift nos estádios, você está tendo um aumento pela procura de ingressos. Isso mesmo, as pessoas agora, ao saberem que Taylor pode estar no estádio, entendem que existe um motivo a mais para elas estarem presentes ali. Então você tem os ingressos pelo futebol americano com um preço que está subindo pela presença da Taylor Swift. Mas o preço do ingresso, obviamente, eu estou me referindo ao time do Travis Kelce, que é o Kansas City Chiefs. Então, se você estiver falando de jogo de Kansas, se você estiver falando do time do Chiefs, você estiver falando de Travis Kelce e Taylor Swift, tenho certeza que o mercado está sendo movimentado por esse casal. Como o volume dos ingressos ele é bem específico, é de acordo com a capacidade do estádio, as pessoas estão procurando esses ingressos em um volume maior. Só que não existe essa disponibilidade maior de ingressos. O que acontece? Como existe uma grande demanda, mas você não tem uma oferta tão abrangente assim, o que vai acontecer? O preço dos ingressos eles vão subir. Então Taylor Swift, que movimenta o mundo da música, agora é uma referência para o funcionamento da economia e uma referência para o futebol americano. E nós podemos trabalhar com o próprio conceito da mão invisível do mercado, já do nosso citado Adam Smith, que ele vai falar a respeito do quê? Do mercado se ajustar. Ele vai se ajustar de forma livre. E esse ajuste, infelizmente, nesse sentido, é o encarecimento dos preços. Se eu tenho uma maior procura por esse ingresso, mas esse ingresso não tem uma oferta muito ampla, esse ingresso se torna raro, e aquilo que é raro se torna mais caro. Então, os ingressos para os jogos de futebol americano do Kansas City Chiefs estão com um preço mais elevado por conta do novo casalzinho Taylor Swift e Travis Kelce. Mexer com o mundo da música, agora você vai mexer com a economia e com o futebol americano. Não tem como, a mulher tá em todas, ela joga em todas as posições. Eu acho que tu não consegue subir uma música da Taylor Swift não, né, no vídeo. Gostaria de mandar um recado para você, Taylor Swift. Você que está me ouvindo, assistindo esse vídeo agora. Libera os direitos da tua música para colocar no vídeo. Eu tô falando de ti, não pode subir... Eu tô falando de ti, não pode subir uma música tua nesse vídeo. Vamos socializar o negócio. Aí a gente queria colocar aqui uma homenagem para você e nós não podemos. Socializa esse negócio aí, minha querida. Você, brasileiro, faça o seu papel. Pegue esse vídeo e mande lá na DM da Taylor Swift, que eu quero que esse vídeo chegue nela, essa cobrança chegue nela. E a produção, inclusive, vai legendar essa parte do vídeo em inglês, porque eu quero que ela esteja entendendo o que eu estou falando. Dá teus pulos, viu, Bruno? Terceiro tema, esse bem atual, é o seguinte. Tá quente. Que não é nem a primeira nem a segunda vez que eu chego aqui no Vim Te Atualizar para falar de calor. A gente já chegou a ter um episódio mencionando a onda de calor aqui no Brasil. Mas agora eu quero te trazer uma informação que é sobre o mês de setembro, esse mês que passou. Esse é o primeiro Vim Te Atualizar do mês de outubro. E o mês de setembro, o mês anterior, foi o setembro mais quente da história. Por quê? Quais são os motivos para isso? Nós podemos falar do aquecimento global, das mudanças climáticas e do El Niño. Seriam esses os motivos que estão criando meses mais quentes. Professor, mas o que é esse aquecimento global? O que é esse efeito estufa? O que é esse El Niño? E como isso está gerando um aumento das temperaturas? Primeiro que o nome já é um tanto óbvio, né? O aquecimento global ele gera o aumento das temperaturas. Então, o aquecimento do planeta de uma forma excessiva. Acho que isso está claro.
Mas o que você tem que saber é que esse aquecimento do planeta de forma excessiva, ele vai além daquilo que é natural a partir do efeito estufa. Então acompanhe o meu raciocínio. O meu efeito estufa é um fenômeno onde a Terra vai reter calor de forma necessária, inclusive de forma vital para a manutenção dos seres vivos aqui na Terra. Porém, quando eu tenho muita emissão de gases poluentes, dos chamados GEE, gases de efeito estufa, eu faço com que a Terra fique retendo mais calor do que é necessário, gerando o que eu chamo de aquecimento global. E esse aquecimento global, obviamente, me gera o aumento das temperaturas do planeta. Para isso, nós podemos mencionar o El Niño, exatamente, El Niño, ou menino, que é referente a um fenômeno que ocorre nas águas superficiais do Oceano Pacífico na sua posição equatorial. Calma, professor, eu não entendi. Repete aí. Vamos lá. De novo, volta comigo. El Niño é o aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico na sua porção equatorial. E esse aquecimento das águas pode parecer um negócio inofensivo, mas isso traz mudanças muito grandes no que se refere ao clima global. Inclusive, esse El Niño, esse aquecimento das águas, estaria interferindo para que o mês de setembro tenha sido o mais quente da história. Você vai falar a respeito de secas, incêndios florestais, ondas de calor, tudo isso relacionado ao El Niño e ao aquecimento global. Obviamente que nós temos outras teorias, outras pessoas que dizem que aquecimento global não existe e vão falar que isso é apenas parte do ciclo da Terra, do ciclo geológico, e que o ser humano não estaria causando esse impacto que querem colocar sobre ele. Mas a verdade é que, independente das divergências científicas que possam ocorrer, nós temos que considerar que desde a Revolução Industrial, ali no século XVIII, você vai ter o quê? Você vai ter o planeta Terra emitindo uma maior quantidade de CO2, você vai ter uma maior quantidade de emissão de metano por conta também do avanço da atividade pecuarista. Então, com o avanço da indústria, com o avanço da pecuária, coloca na atmosfera maior quantidade de gases de efeito estufa. E isso faz, obviamente, que a Terra retenha mais calor, gerando o aquecimento global. Então, se é antrópico ou se não é, os cientistas debatem muito. De geral, sempre foi colocado como uma certeza o aquecimento global, mas hoje em dia nós já temos cientistas céticos quanto a esse tema. Porém, nós não podemos desconsiderar que o ser humano, por conta da Revolução Industrial e do avanço da atividade pecuarista, tem sim lançado mais poluentes na atmosfera. Se isso é o principal responsável pelo aquecimento global, aí nós já não temos uma convergência científica que vai para o mesmo ponto. O que existe, na verdade, seria uma divergência. Esse foi o nosso Vim Te Atualizar, episódio 19, tá certo, galera? A gente falou aqui sobre economia, nós falamos sobre privatização, sobre Taylor Swift e sobre pauta ambiental, que também são sempre assuntos recorrentes. Espero que você tenha assistido até o final. Se você gostou, deixa o teu like, curte, compartilha, fortalece o nosso trabalho. E semana que vem a gente volta com um episódio especial, que é o Vim Te Atualizar, episódio 20.